No vídeo de hoje nós vamos falar sobre unidades de medidas e isso aqui é um assunto bem simples porque não tem muito o que se explicar. Simplesmente estão aqui os valores que você precisa saber e você precisa saber fazer essa relação. Então, por exemplo, se eu transformo decímetro para metro, quanto é que eu tenho que multiplicar? Se eu quero trabalhar com milímetro, quanto é que vale determinado valor? E basicamente o raciocínio que você precisa fazer é o seguinte, por exemplo, se eu tenho 15 metros, como é que eu faço para transformar em milímetro? Qual o raciocínio que você tem que fazer? Será se é 15 vezes 10 elevado a 3 ou vezes 10 elevado a menos 3? Geralmente a confusão que surge é essa daqui. O que você precisa sempre lembrar é que é o seguinte, você vai transformar o número e a unidade, certo? Porque na hora que você altera a unidade, o número também altera. Então o que você precisa saber? Você precisa pensar o seguinte, quando você transforma metro para milímetro, você está transformando uma unidade maior para uma unidade menor, né? O metro é maior do que o milímetro. Então você está diminuindo a unidade. Para você compensar isso, você precisa aumentar o valor. Então, por exemplo, 15 metros vale 15 vezes 10 elevado a 3 milímetros. Ele vale 15 mil milímetros. Entendeu o raciocínio? A mesma coisa ao contrário. Se você pega, por exemplo, quanto é que vale 120 centímetros? E você quer transformar isso aqui para metro. Você está aumentando a unidade. Você está saindo de centímetro e aumentando a unidade para metro. Então você tem que diminuir o valor absoluto do número para compensar isso. Então você sabe que a razão entre centímetro e metro é 100. Então você tem que dividir por 100. Porque se você está aumentando a unidade de centímetro para metro, você tem que diminuir o número 120. E aí no caso ele vai virar 1,2 metros. Então é esse o raciocínio que você tem que fazer. E aí você precisa saber a relação de que decímetro para metro é 10 a menos 1, 10 a menos 2 para centímetro, milímetro, micrômetro, nanômetro, eu coloquei todos os valores. Aqui tem algumas observações extras. Você precisa saber que uma tonelada ele vale 1000 quilos, então você tem que tomar essa informação extra. O angstrom aqui também, ele vale 10 a menos 10 metros, ou seja, ele fica aqui entre o nanômetro e o picômetro. E aqui alguns exemplos, né? Por exemplo, 325 centímetros. Aqui eu fiz essa explicação. Que, por exemplo, eu quero transformar para metro, se eu estou aumentando aqui, o meu número tem que ficar menor. Eu tenho que dividir por 100. Se eu estou transformando quilômetro para metro, eu estou diminuindo a unidade, eu tenho que aumentar o número para compensar. Então o seu raciocínio é sempre esse, é compensatório. Aqui é a mesma coisa, aqui está só uma explicação disso aqui. E está aqui, por exemplo, para unidade diária. O que você precisa saber de unidade diária? Que você tem que multiplicar o número ao quadrado, né? E volume você tem que elevar ao cubo. Aí uma informação extra também é hectare. O que é hectare? É só você lembrar o seguinte, ó, não precisa decorar o valor do hectare, porque você precisa saber o que é o hectômetro. O hectômetro é 10 a 2 metros. Então, se eu falo que um quarteirão possui 1 hectômetro de comprimento, significa que ele possui 100 metros de comprimento. E aí, 1 hectare nada mais é do que 100 vezes 100, porque você vai multiplicar esses valores. Então, um hectômetro quadrado é a mesma coisa que um hectare. É você pegar 100 vezes 100. Então, se você pega um quarteirão, 100 metros por 100 metros, ele possui 1 hectare. Inclusive, geralmente, em muitas cidades planejadas, o quarteirão ele possui essa medida. Aquelas cidades que os quarteirões são os verdadeiros quadradinhos, são tudo bem planejados, então, geralmente, eles são feitos 100 metros por 100 metros. Para a unidade de volume, você também precisa de uma outra informação, que você precisa saber, isso aqui você tem que decorar, que 1 litro é igual a 1 decímetro cúbico, ou então qualquer relação assim do tipo. Como é que eu gosto de fazer? Eu gosto de decorar esse daqui. 1 metro cúbico igual a 1000 litros. Porque eu acho que é uma coisa mais palpável, uma coisa mais fácil de visualizar. Se você pega uma caixa d'água em que ela possui 1 metro de altura, 1 metro de comprimento e 1 metro de largura, uma caixa d'água quadrada, ela cabe 1000 litros d'água ali. E aí o que você faz? Para você fazer cada transformação de volume, como você está elevando ao cubo, cada queda dessa aqui, você tem que elevar ao cubo. Então, por exemplo, de metro para decímetro, você cai 10, não é? Só que aqui, você está caindo 10, então, no caso, você tem que cair 10 elevado ao cubo, porque é volume. Se você colocar 1 metro cúbico e diminuir para 1 decímetro, você está mudando em 3 dimensões. Antes era 1 metro de comprimento, agora é 1 decímetro de comprimento. Antes era 1 metro de altura, vai ficar 1 decímetro de altura. Antes era 1 metro de largura, vai ficar 1 decímetro de altura. Então você tem que cair 3 vezes o valor de 10. Então tem que cair 1000 vezes. É por isso que 1 decímetro cúbico vale 1 litro. E a mesma coisa aqui.
1 centímetro cúbico vale 1 ml. Então, você só precisa saber esses valores aqui. Aqui temos essas unidades de medida, né? E aqui falando, a unidade de medida de comprimento, é realmente você pausar o vídeo aqui e dar uma olhada nessas informações. Tá aqui a explicação, tudo direitinho. Realmente, esse é uma parte bem tranquila, esse vídeo, não tem muito o que se explicar. E aqui a unidade de medida de tempo, para finalizar esse assunto, que também foi outro tema que nós já conversamos, né? Nós tivemos vídeos só para poder falar sobre unidade de tempo. Então, esses aqui são valores que você já tem domínio, você já sabe como é que trabalha com o bissexto. São temas que já estão no seu repertório.